Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreve aqui no canal, deixe sua curtida e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre a Sexta-feira Santa e o que nós devemos fazer para viver com piedade e com amor esse dia santo, esse dia maravilhoso, esse dia onde nós devemos nos voltar profundamente para Deus. Você que está em sua casa e tem acesso à sua Bíblia, pegue sua Bíblia em Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 28, que vai dizer assim: Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e fixaram numa vara de isopo. Chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado o vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Você que tem sua Bíblia, beija a santa palavra de Deus e vamos estar dando continuidade. Então, meu irmão, quero te convidar para a gente fazer uma reflexão profunda sobre o quão é sagrado a Sexta-feira Santa para cada um de nós cristão, católico, batizado. A Sexta-feira Santa é um dia onde a gente deve entrar na profunda reflexão do amor a Deus. Para começar, a Sexta-feira Santa, o planejamento para você que está acompanhando esse vídeo, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a Semana Santa. E você quiser entender melhor esse vídeo, passe pelo vídeo falando da Semana Santa e esse eu vou falar profundamente da Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa não é um feriadão, não é um período de festa, não é um período de churrasco, não é um período de comelança, não é um período de banquete. A Semana Santa, a Sexta-feira Santa, é o dia da paixão de Jesus, é um dia onde somos convidados a uma reflexão, a um profundo silêncio, a uma profunda piedade de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Na Sexta-feira Santa não é dia de fazer banquete, não é dia sequer de fazer um caruru e um vatapá. Sim, meu irmão, não é dia sequer de fazer um caruru e um vatapá. Não é dia de fazer nenhum tipo de comilança especial. Por quê? Porque é um dia que nós, católico, cristão, batizado, que tememos e buscamos a Deus, relembramos que não temos nada para comemorar. Nada a comemorar. A Sexta-feira Santa é um dia onde lembramos que Jesus morreu e morreu por amor a nós. Se um amigo, um vizinho, uma mãe, um pai, um parente seu falece, qual é a sua condição? Qual é a sua postura? Você liga só alto? Você faz banquete? Você chama seus parentes e amigos para festejar? Ou todas as datas que você relembra, você guarda profundo respeito? Se para um amigo, se para um irmão, se para um ente querido ou um ente familiar, você guarda tanta reflexão e respeito, o que dizer então para uma data especial onde lembramos que morreu o maior dos maiores, Jesus, o sentido da existência, o nosso Deus, o nosso Senhor. Muito mais respeito, muito mais profundidade devemos ter em amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, então minha irmã, a Sexta-feira Santa não é dia de fazer banquete, não é dia de mesa cheia, não é dia de... Gente, Sexta-feira Santa é um dia sagrado. A Sexta-feira Santa é um dia sagrado. Não é um dia propício para o Código do Direito Canônico, no parágrafo 1250 a 1251, ele vai deixar claro que todas as sexta-feiras do ano estamos ali retidos de comer carne. E na Sexta-feira Santa, muito mais especial. O Código do Direito Canônico, no parágrafo 1250 a 1253, vai explicar que durante todas as sexta-feiras do ano somos convidados à penitência e somos convidados a não comer carne. Mas nesse percurso do Código do Direito Canônico, de 1250 a 1253, vai explicar a finalidade do dia especial que é a Sexta-feira Santa. Então não é um dia para católico comer carne, não é um dia para católico comer churrasco. É um dia
É um dia propício à penitência. É um dia propício a jejum. É um dia propício a recolhimento. É um dia onde nós lembramos que Jesus morreu por amor e amou a humanidade. Então a Sexta-feira Santa não é um dia para o católico, você que me escuta através dessa tela, não é um dia para você jogar bola vestido de mulher. Em muitos lugares se conserva essa tradição satânica, essa tradição diabólica do homem se vestir de mulher, passar batom, se afeminar para dizer o baba do vinho. O baba do vinho é obra de Satanás, é obra dos inimigos de Deus. Então, no dia que nós lembramos que Jesus morreu para a tua salvação, você vai profanar seu corpo, aquilo que Deus fez com você, e vai me dizer que é uma brincadeira simplesmente inocente? Meu irmão e minha irmã, não é uma brincadeira inocente. É uma ofensa grave a Deus. É uma ofensa grave a Deus. Então tem tipo de coisa que nós temos que meditar. Você já percebeu que o mundo não tem nada mais a nos oferecer? O mundo não tem nada mais para nos trazer. Nós estamos vendo aí o mundo como está, né? Só tem morte, decepção. O mundo não tem nada mais a te oferecer. Aquilo que tu viveu na quaresma, aquilo que tu viveu no período da quaresma, na Sexta-feira Santa, que ainda está finalizando o período da quaresma, continue. É um período de se voltar para Deus, é um período de conversão, é um período de mudança de vida, é um período de continuar aquilo que a gente começou na quaresma. Então, dia de Sexta-feira Santa não é dia de homem. Veja, a palavra do Senhor vai falar em Salmo, no capítulo 1, no versículo 1. Não se assentai à mesa dos zombadores, nem se agrupai com escarnecedores. A palavra do Senhor está sendo clara para nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos deixeis enganar, mas companhias corrompe o bom costume. Então não é um dia para ir para bar. São João Maria Vianney vai dizer que o bar é a tenda do demônio. Então você que tem o costume de frequentar, pelo menos nesse dia sagrado, é um dia de recolhimento. É um dia de recolhimento. Não é um dia de estar ouvindo palavras impuras da vida dos outros, coisa e tal. É um dia de recolhimento. Então, meu irmão, minha irmã, quero te chamar a essa reflexão da Sexta-feira Santa. Não é um dia de estar se vestindo de mulher. Não é um dia de estar jogando bola. Não é um feriadão. Sexta-feira Santa para o católico, para o cristão, para aquele que quer se voltar para Deus, para aquele que pretende amar a Deus, não é um feriadão. Não é um dia de churrasco, não é um dia de carne, não é um dia de som alto. É um dia de silêncio, é um dia de piedade, é um dia de penitência, é um dia de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, é um dia de reconhecer da presença de Deus quem a gente é. Olhe, veja o que a palavra do Senhor fala. São Jerônimo vai dizer que ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Deus. A palavra do Senhor fala no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 851, que diz que Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Nossa igreja é alicerçada por 3 pilastres: a Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. E sob a Sagrada Escritura, nós vamos entender hoje que é um dia que nós devemos se arrepender de nossos pecados e não agravá-lo num dia tão importante. Porque a palavra do Senhor fala em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, o salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor fala em Eclesiástico, no capítulo 7, no capítulo 21, no versículo 3, foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder. A palavra do Senhor fala em Eclesiástico, no capítulo 7, no versículo 8, não adicioneis um segundo pecado ao primeiro, pois mesmo que por um só não ficará sem ser impune. A Sagrada Escritura está dizendo que todos os pecados prestaremos conta a Deus. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. A palavra do Senhor fala em profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz que o pecado é uma barreira entre o homem e Deus. A palavra do Senhor fala em 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz que quem peca é do demônio. A própria Sagrada Escritura está trazendo para a gente hoje. Hebreus capítulo 12, versículo 4, que diz: ainda não tende resistido ao pecado até o sangue. Evangelho de São João capítulo 8, versículo 34. Quem se alia ao pecado, ele se entrega,
se torna com ele seu escravo. O Catecismo da Igreja Católica vai falar no parágrafo 1857 sobre a verdade do pecado mortal. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1862, vai falar do pecado venial. Se você quiser entrar e se aprofundar no Catecismo da Igreja Católica, comece no parágrafo 1854, onde vai dar uma explicação mais profunda do pecado mortal e do pecado venial. Mas a palavra do Senhor também fala em Romanos, capítulo 5, versículo 20, que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Santo Agostinho vai dizer: se o pecado é o motivo da tua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da tua alegria. Então pense bem como vai viver esse período santo, esse período sagrado da Sexta-feira Santa. Veja, meu irmão, quanto a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica falou sobre o pecado, e é justamente nesse dia que Jesus morre na cruz para te libertar do pecado original, para trazer para abrir a porta do céu, para você ser salvo. Jesus morreu pelo meu pecado. Jesus morreu pelo seu pecado. Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade. Então esse período muito santo para nós, que começou lá na Quinta-feira Santa, no final, onde Jesus ele celebra a Eucaristia, a instituição sagrada da Eucaristia, a Santa Ceia, onde começa a primeira missa da história. Santo Afonso Maria de Ligório fala que Jesus, não se contentando em se dar como, não se contentando em morrer por nós, se deu como alimento, se deu como comida e se deu como bebida para estar unido a nós. Olha que profundidade. Jesus não se contentou em morrer por nós, se deu como comida, se deu como bebida para estar unido a nós. São João da Cruz vai dizer que quando uma alma busca a Deus, muito mais Deus busca aquela alma. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz: porque Deus nos amou primeiro. Então, meu irmão, veja, é um período onde a gente deve entrar em profunda reflexão. Então, ali do período de Jesus da Santa Ceia, ele vai para o Jardim do Horto dos Oliveiras. Santo Afonso Maria de Ligório, que escreve sobre a paixão de Jesus, ele vai falar que no Jardim do Horto, Jesus ele sofre uma pressão espiritual. Ali Jesus ele tá ali sobre aquele horto, sobre Jesus, ele está carregando o fardo do pecado passado, do pecado presente da humanidade, do pecado do futuro da humanidade. Antônio José Fortea vai afirmar aquilo que também Santo Afonso de Ligório fala, que ali os demônios de alta hierarquia, todo o inferno está presente no Jardim do Horto dos Oliveiras. Ali há uma pressão espiritual, há uma pressão em cima de Jesus, que Jesus começa a suar sangue. Aquele lugar tem uma treva tensa, os demônios estão ali. Jesus mal consegue levantar a cabeça, assim como Adão, ele não teve coragem de olhar para Jesus e se escondeu quando pecou. Fala a palavra do Senhor no livro do Gênesis, que quando Deus Pai ia visitar Adão, Deus chamava Adão: Adão, por que tu se esconde? Adão, porque eu pequei, é o que Adão fala para Deus. Jesus não consegue levantar a cabeça pelo peso do pecado da humanidade que vai ali oprimindo. É uma pressão espiritual sobre Jesus e ele começa a suar sangue. Veja, aquele é o meu pecado, aquele é o seu pecado. Lembre disso nessa Sexta-feira Santa. E Jesus vai suando sangue, Jesus vai padecendo, Jesus vai suportando. Jesus é traído por Judas, Jesus é traído como beijo, como Judas que vem ali a testa, Judas que vai à frente e traz Jesus com beijo. Jesus é levado para ser açoitado, Jesus é levado para ser flagelado, Jesus é levado ali para ser golpeado. Santa Brígida vai decifrar o número de flagelos que tem no corpo de Jesus. E Jesus vai sofrendo, Jesus vai padecendo. E como fala o profeta Isaías no capítulo 53, como ovelha em direção ao matadouro, por amor a mim e por amor a você, ele não abriu a boca. Sexta-feira Santa é dia de lembrar dessa paixão por amor a você. Pense bem no que eu estou falando antes de se embriagar com vinho. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, que é a fonte de devassidão, mas se enchei do Espírito Santo. Sexta-feira Santa é um dia de entrar na intimidade do Espírito.
Eclesiastes capítulo 19, versículo 1 diz: aquele que se descuida de pequenas coisas cairão pouco a pouco. Então você vai, não vou ali no bar só para passear. São João Maria Vianney diz que o bar é a tenda do demônio. É um dia de recolhimento. Eclesiastes capítulo 19, versículo 2 diz: o vinho e as mulheres fizeram sucumbir até mesmo o homem sábio. Quando se fala vinho, a gente pode usar para toda bebida alcoólica. Então assim, pelo menos nesse dia, guarde pudor, guarde respeito, guarde recolhimento, guarde silêncio, guarde intimidade com Cristo. É um dia de amar a Deus. Não é um dia para encher prato, para comer banquete. É um dia de penitência. Como necessário para você não morrer. Como necessário para você não desmaiar. Mas faça essa penitência. Coma até mais pouco, que é o normal. E oferte para Jesus. Porque pecado eu tenho. Pecado nós temos. Então um dia onde você vai levantar. Você vai prosseguir nas suas orações, você vai lembrando que aquele dia é um dia sagrado, é um dia que Jesus morreu por você. Você vai chegar no horário do meio-dia, você vai fazer uma refeição simples, uma refeição silenciosa, uma refeição onde não se vai entrar em muitas conversas, muitas risarias, muitos risos, mas você vai conservar, assim como você se recorda de parentes e entes queridos que se foram, você vai lembrar do maior ente querido da história da humanidade, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus. Então a gente vai entrando nessa intimidade nesse dia. É um dia onde você deve se lembrar da paixão do Senhor, talvez assistir um Paixão de Cristo com Mel Gibson, talvez assistir num acesso que você tem, um filme da Paixão de Cristo, e todos os momentos lembre, foi por amor a mim. Foi pelos meus pecados que ele está morrendo. Então sexta-feira santa não é um dia de jogar barba de saia, não é um dia de estar se embriagando com vinho, não é um dia de fazer banquetes muito grandes. Você deve planejar esse banquete, deixa para o domingo de Páscoa. E aqui eu quero abrir um parênteses para um assunto muito importante. No domingo da Páscoa, catequize seu filho, sua filha, catequize as crianças. A Páscoa da ressurreição não é para o coelhinho. O coelhinho não pode roubar o lugar de Jesus. Está na hora de ser mais maduro com nossas crianças. Meu filho, minha filha, hoje estamos lembrando, Jesus ressuscitou e junto com eles ressuscitamos. Jesus ressuscita hoje. Hoje é isso que a gente cristão, católico celebra. Nós lembramos que Jesus ressuscitou e com ele ressuscitamos. Não é dia... O centro do nosso dia não é ovo de Páscoa, não é coelhinho da Páscoa, não é comer... É Jesus. Agora na Páscoa você pode reunir a família, já convém fazer um banquete, você pode comer bem, você pode comer de tudo. Aqueles que podem beber o vinho, bebam uma taça com moderação, porque a bebida não é pecado, mas a embriaguez já é pecado e é pecado já grave. E o Catecismo da Igreja Católica fala sobre o pecado grave, né? Você pode olhar ali no Catecismo da Igreja Católica para 1857, o que é o pecado mortal. Então, essas verdades de fé que a gente vai meditando, não deixe que o sistema roube isso de você, não deixe que o sistema roube isso de seus filhos. Se você não quer ensinar a criança o caminho do católico, do cristão, do cristianismo, o mundo vai roubá-lo, o mundo vai paganizá-lo. Está na hora de ter uma postura de cristão, está na hora de ter uma postura de homem de Deus, de mulher de Deus, está na hora de se comportar como a gente conhece nossa fé. O apóstolo Tiago fala, tu tem fé, eu tenho obra, mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então é um período onde a gente deve viver essa verdade. Você que passou o período dessa... A sexta-feira santa, depois da sexta-feira santa, o sábado de aleluia, ainda é um dia muito santo. Jesus não ressuscitou, então é um dia de você continue conservando o seu silêncio, continue conservando o seu pudor. Somente domingo à noite participe do Círio Pascal, é uma missa muito importante para o católico. Não perca a missa do Círio Pascal. Aí você deve festejar com um cristão. Busque participar dos eventos católicos. Meu irmão, minha irmã, o mundo não tem mais nada para oferecer. Você está vendo as tragédias aí. Eu não vou me ateter para o YouTube me derrubar meus vídeos, mas você já sabe. É tempo de se voltar para Deus com firmeza, com decisão, com desejo de abandonar o pecado.
Santa Teresa d'Ávila vai dizer que serve a Deus no pecado mortal dá imensa alegria ao demônio. Então, sexta-feira da paixão foi por você, a coroa de espinho foi por você, os pregos foi por você, o sofrimento, o flagelo, o derramamento de sangue, a agonia que Jesus sofreu do horto até 3 horas da tarde, o sofrimento incalculável foi por você. Então, nesse dia, recolha-se, ame a Deus, busque meditar a Sagrada Escritura, busque meditar o Evangelho da Paixão, busque fazer reflexão, busque fazer silêncio, busque rezar rosário, busque entrar em harmonia com Deus, fuja da aglomeração, fuja da agonia, fuja do disse-me-disse, fuja do riso. É um dia de Jesus. Sábado Santo, continue o propósito de amar a Deus no silêncio, no pudor. Domingo sim, Páscoa da Ressurreição, finaliza a Quaresma, finaliza a Semana Santa, festeje, comemore, viva Jesus no dia da Páscoa da Ressurreição. Mas na sexta-feira, vigilância e amor a Deus. Salve Maria Imaculada, Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, comenta e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza.